Para você que chegou depois do início do culto, mais uma vez, boa noite. Graça e paz nos sejam multiplicadas. Quando eu comecei a série de mensagens sobre a supremacia de Jesus Cristo, baseada na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versos 15 a 23, eu não imaginava tanta riqueza encerrada em tão breve epístola do apóstolo Paulo. Esta mensagem que hoje vou pregar à noite é já a 9ª pregação dessa série em Colossenses e só agora estamos terminando o capítulo 2. Por isso eu quero pedir a você, por favor, abra ou acesse a sua Bíblia em Colossenses no capítulo 2. Nós vamos ler os versos 16 a 23. Colossenses, capítulo 2, versos 16 a 23. Eu lerei na Nova Versão Transformadora. Colossenses, capítulo 2, versos 16 a 23, e a palavra de Deus diz assim: Portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados, pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade. Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos, e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos. E eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo. Unido a Ele, por meio de suas juntas e seus ligamentos, o corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Vocês morreram com Cristo, e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo que dizem: não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Quero também desejar e pedir que o Espírito Santo de Deus possa aplicá-la no nosso coração. Sombras e realidade. Sombras e realidade. Há muito tempo que o mundo da publicidade tenta apresentar nomes e marcas como símbolos de produtos reais. Alguns desses esforços foram de tal maneira coroados de êxito publicitário que o nome ficou atrelado ao produto de uma forma permanente. Alguns exemplos práticos são Xerox. Na língua portuguesa do Brasil, existe até o verbo xerocar. Na verdade, Xerox é apenas o nome de uma marca, porque o equipamento se chama copiadora ou reprodutora de imagens. Outro exemplo, Bombril. Ninguém diz: vá no supermercado comprar uma palha de aço. Todo mundo diz: vá no supermercado e traga Bombril. E todo mundo sabe que é Bombril, mas ninguém chama de palha de aço. Outro exemplo é Gillette. Ninguém chama lâmina de barbear. Toda a gente chama Gillette, porque a marca, o nome, ficou atrelado ao produto. Êxito de publicidade total. E assim como esses três, há tantos outros. Os nomes ou marcas de produtos passaram a se confundir com os próprios produtos que simbolizavam.
Símbolos e realidades são comuns na esfera da publicidade. Mas não é só na esfera da publicidade que isso acontece. Assim acontece também no contexto da teologia bíblica, tanto do Novo quanto do Velho Testamento. Vemos isso na Bíblia com facilidade. Eu vou citar aqui alguns exemplos. A serpente se tornou símbolo da tentação maligna. O sistema sacrificial do judaísmo aponta para a cruz. A lei se tornou símbolo da decadência moral da humanidade. A circuncisão se tornou símbolo da aliança entre Deus e o seu povo. O cordeiro da Páscoa se tornou símbolo de Jesus. O pão e o vinho da ceia se tornaram símbolos da comunhão que temos com Deus e uns com os outros por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. No texto que nós acabamos de ler, na carta de Paulo aos Colossenses, o apóstolo Paulo substitui a palavra símbolo pela palavra sombra, no verso 17. Por isso é que eu resolvi dar esse título a esta mensagem, a expressão sombras e realidade. Eu quero começar apresentando para você aquilo que o apóstolo Paulo identifica como sombras. Para melhor entender o que o apóstolo Paulo afirma no verso 17, nós precisamos recorrer a um texto da carta aos Hebreus, lá no capítulo 10, no verso 1. Diz assim: a lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas em si mesmas. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Que declaração impressionante! A lei cerimonial judaica, particularmente os preceitos encontrados no livro de Levíticos, no capítulo 11, dividia os alimentos em alimentos limpos e alimentos impuros ou imundos. Por razões de profilaxia, Deus determinou a dieta do povo de Israel peregrino no deserto para evitar contaminações e doenças. Mas agora, o apóstolo Paulo afirma claramente no verso 16 de Colossenses capítulo 2: portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem. Não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem. Conquanto, irmãos, o judaísmo fosse uma religião que apresentava restrições de alimento e bebida, Paulo, que fora criado no judaísmo e dentro da seita mais rigorosa e conservadora do judaísmo, que era dos fariseus, agora ele afirma que a dieta da lei mosaica era apenas uma sombra das realidades futuras e não tinha validade permanente. O apóstolo Pedro faz uma afirmação ainda mais ousada sobre esse assunto. Repare no registro que Lucas faz no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, verso 10. Olha o que diz o apóstolo Pedro: então, porque agora vocês provocam a Deus, sobrecarregando os discípulos gentios com um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar. Pedro está se referindo aos preceitos da lei cerimonial mosaica. A expressão utilizada por Pedro é muito pesada. Ele chama essas regras de jugo insuportável. E essa questão da dieta se tornou um problema seríssimo para a expansão do evangelho no mundo inteiro. Cristãos judaizantes queriam impor sua dieta religiosa aos novos convertidos que não eram judeus. Por isso o apóstolo Paulo teve de tratar desse assunto na carta aos Romanos, nos capítulos 14 e 15, bem como em 1 Coríntios, capítulo 8. Tanto na carta aos Romanos, quanto na 1 aos Coríntios,
Paulo vai abordar a questão de comer ou não comer carne. Mas você certamente se lembra do episódio narrado por Lucas sobre a experiência de Pedro na cidade de Jope. O relato está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versos 9 a 16, que eu leio para você. No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Era cerca de meio-dia, e ele estava com fome. Enquanto a refeição era preparada, Pedro entrou num êxtase. Ele viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas 4 pontas. No lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. Então uma voz lhe disse: levanta-te, Pedro, mata e come. De modo nenhum, Senhor, respondeu Pedro. Jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura e imprópria. Mas a voz falou novamente: não chame de impuro o que Deus purificou. A mesma visão se repetiu 3 vezes. Então, subitamente, o lençol foi recolhido ao céu. É claro que esta visão que Deus deu a Pedro está num contexto de expansão missionária. Mas isso tem tudo a ver com o que o apóstolo Paulo nos ensina nesta carta aos Colossenses. Comer ou beber não é uma coisa permanente. Fazer dieta religiosa não é uma coisa permanente, não é uma obrigação do cristão. Veja bem, Paulo chama isso de sombras e de não realidade. Mas é o próprio Jesus que põe um ponto final nessa discussão. Vejam só o ensino que Jesus nos traz, registrado por Mateus no capítulo 15, versos 10 a 20. Olha o que Jesus ensina para os apóstolos. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam e procurem entender. Não é o que entra pela boca que os contamina. Vocês se contaminam com as palavras que saem dela. Então os discípulos vieram e perguntaram: o Senhor sabe que ofendeu os fariseus com isso que acabou de dizer? Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada pela raiz. Portanto, não façam caso deles. São guias cegos conduzindo cegos, e se um cego conduzir outro, ambos cairão numa vala. Então Pedro disse: explique-nos a parábola de que as pessoas não são contaminadas pelo que comem. Ainda não entenderam? Disse Jesus. Tudo que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto. Mas as palavras vêm do coração, e é isto que os contamina. Pois do coração vêm maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. São essas coisas que os contaminam. Comer sem lavar as mãos não os contaminará. Que palavra de Jesus. E eu quero destacar aqui o fato de Jesus fazer uma afirmação tremenda de julgamento sobre as pessoas que insistem com essa situação de comida impura e comida limpa, de regras de dieta religiosa. Jesus disse que são guias cegos. E Jesus disse que nós não devemos fazer caso deles. Não comer e não beber são regras da lei cerimonial mosaica, que são sombras que apontavam para uma realidade futura. Mas além da dieta,
E eu vou parar de falar de dieta, porque certamente aqueles que ainda não jantaram já estão ficando com fome. Além da dieta, o judaísmo era uma religião atrelada ao calendário. No judaísmo havia rituais religiosos nos sábados, nas luas novas, além das grandes festas comemorativas dos eventos históricos, como a Páscoa, Pentecostes, as cabanas. Todas estas datas eram fundamentais no ritual religioso do judaísmo. E tudo isso é denunciado pelo apóstolo Paulo como sendo escravidão do legalismo. Escravidão do legalismo. E é preciso lembrar, irmãos, que não é só no judaísmo que isso acontecia. Em várias outras religiões existem manifestações de legalismo. Eu me lembro, por exemplo, que quando eu era criança em Cachoeiras de Macacu, nós tínhamos vizinhos da nossa casa, irmãos de uma outra igreja evangélica. E as mulheres não podiam cortar o cabelo, não podiam passar esmalte nas unhas, não podiam passar maquiagem, nem sequer um batom. E eu me lembro que uma dessas irmãs, a filha de uma família vizinha nossa, ela foi desligada da igreja porque ousou cortar o cabelo. E ela só cortou as pontas. Então, são manifestações de legalismo religioso. Mas eu quero lembrar a você uma outra coisa. É que o legalismo é uma prática religiosa que permite mensurar a nossa espiritualidade. Por isso que muitas religiões admitem esse legalismo. Porque se você faz isto, aquilo outro, você pode medir o grau da sua espiritualidade. Alguns anos atrás, quando eu era missionário no Canadá, a nossa igreja Central Baptist Church em Oakville, bem perto da cidade de Toronto, resolveu entrar no processo de dar suporte a uma família de refugiado da Síria. E então a igreja fez uma campanha financeira e mandou uma carta para o governo canadense dizendo: nós estamos dispostos a dar suporte a uma família de refugiados sírios. E eles lá chegaram. No dia que eles chegaram, depois de todo um processo que levou meses, então era uma sexta-feira. E sexta-feira é o dia fundamental religioso para o islamismo. A família toda era islâmica. E nós então fomos até a mesquita da cidade de Oakville para levar a família. Foi a primeira vez que eu entrei numa mesquita. Uma vez eu tentei entrar em Londres numa mesquita e não foi me permitido entrar. Mas lá em Oakville eles permitiram. E eu fiquei ali assistindo a cerimônia. Chamou a minha atenção que na parede frontal da mesquita estava um relógio digital bem grande, e o número daquele relógio ia aumentando na medida em que as pessoas entravam na mesquita. Então, entrava 1, entrava 2, entrava 5, entrava 10, o relógio ia aumentando, só que não ia aumentando o número que ali estava. Quando terminou, eu fiquei muito curioso com aquela história, eu fui conversar com um dos imãs, um dos líderes daquela entidade religiosa. E eu perguntei para ele, o que significa aquele relógio? E ele disse, aquele relógio registra o número de pontos que cada adorador tem nessa mesquita. Se você ora sozinho em casa para Alá, você tem 1 ponto. Se você vem para a mesquita e ora na companhia de todos esses irmãos, você tem esses pontos todos multiplicados. E eu interrompi então a explicação do imã e perguntei para ele, mas o que quer dizer pontos? A forma como você agrada a Alá. Olha aí o legalismo. Também no islamismo. O que você faz conta pontos para agradar a Deus. Regras que você cumpre, que você pratica para agradar a Deus.
Eu nunca tinha imaginado que encontrasse esse tipo de mensuração de espiritualidade no islamismo. Entretanto, até mesmo no cristianismo, nós encontramos esse tipo de legalismo. Por favor, volte a sua atenção agora para os versos 20 a 22 de Colossenses 2. Veja o que Paulo ensina aqui. Vocês morreram com Cristo, e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo que dizem: não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. De acordo com o apóstolo Paulo, nós aprendemos que sombras são todas as coisas da velha aliança que se deterioram com o uso. O que tem valor temporário é sombra. Realidade é tudo aquilo que tem valor permanente. E a morte de Jesus na cruz tem valor permanente. Portanto, já que nos identificamos com Cristo na sua morte pelo batismo, não tem mais sentido continuar seguindo determinadas regras religiosas. Religião com base em regras de alimentação e observação de datas especiais de adoração é considerada sombra. Quem deseja andar debaixo das regras da lei, assim despreza a obra de Jesus. E quem julga o crente por não andar debaixo dessas regras, julga o próprio Jesus. Isso tem uma aplicação prática. Conheci uma igreja no Canadá, uma igreja de brasileiros, que se reúne todos os sábados, porque foi o único dia que eles encontraram para usufruir do espaço de uma igreja batista que se reunia, uma igreja batista canadense, que se reunia naturalmente nos domingos para o culto. Então eles queriam alugar o espaço, e a igreja canadense disse: não, vocês não precisam alugar, no sábado o templo está disponível e vocês podem adorar ao Senhor. Então aquela igreja batista, ela se tornou uma igreja que pratica o culto no sábado, mas não é sabatista, não é adventista do sétimo dia. Essa discussão do dia do sábado é uma discussão antiga, e alguns cristãos, eles afirmam que nós corrompemos o mandamento de Deus e seguimos a regra do imperador Domiciano, e esquecem-se de ler o livro de Atos dos Apóstolos. Quem mudou a adoração a Deus do sábado para o domingo não foi Domiciano. Foi a igreja de Jesus que entendeu que deveria celebrar o dia da ressurreição de Jesus, o primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? É o domingo, não é a segunda-feira. Primeiro dia da semana é o domingo. E o dia primeiro da semana se chama domingo Dominus, porque é o dia do Senhor, a expressão que encontramos no livro do Apocalipse. Em 1 Coríntios, quando Paulo vai falar das ofertas, ele diz: no primeiro dia da semana, quando vocês se reúnem, tragam as suas ofertas. Então, nós vemos no próprio Novo Testamento essa mudança de dia. Não tem nada a ver com o decreto de Domiciano. Isso aconteceu muitos séculos depois. Sombras. Jesus Cristo tem validade permanente. Ele é a realidade, como afirma o apóstolo Paulo claramente nessa epístola. As práticas religiosas de guardar regras, de dieta alimentar e de dias de culto são sombras. Mas eu quero chamar a sua atenção para um outro aspecto que Paulo aborda nesse texto. É o caráter de quem anda nas sombras
que é denunciado pelo apóstolo Paulo aqui. Aqueles que andam na sombra são desmascarados. Olhem para o verso 18 e 19. Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos, e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos, e eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo. Unido a Ele por meio de juntas e seus ligamentos, o corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. É muito interessante a forma como Paulo inicia a sua admoestação. Não aceitem a condenação. A expressão que o apóstolo usa aqui no verso 18 é de alguém que queria desqualificar o seguidor de Jesus, o cristão. Esse termo era muito utilizado nos jogos quando um atleta tentava praticar a sua modalidade desrespeitando as regras. Ele era desclassificado. Algumas vezes, você e eu já sofremos quando estávamos torcendo pelo nosso time ou pelo nosso atleta favorito, e ele cometeu um deslize, um erro. Quer ver uma cena que deixa o torcedor de futebol frustrado? É quando o atacante marca um golaço e você vibra, mas o árbitro diz que ele estava em impedimento. Ele estava em posição de impedimento. E agora, com o advento do VAR, a coisa ficou mais complicada ainda, não é? Então, o gol é desqualificado, é não gol. É essa palavra que o apóstolo Paulo usa aqui para dizer: não permitam que alguém desqualifique você. Não permita que você seja desclassificado por esse pessoal que anda nas sombras. É isto que os falsos mestres estavam fazendo com os seguidores de Jesus. Por isso, a recomendação bem clara do apóstolo Paulo: não aceitem essa desqualificação. Agora, repare bem na descrição que Paulo faz desses líderes que andam na sombra e que querem desqualificar os seguidores de Jesus. Olha o que Paulo diz: insistem numa humildade fingida, adoram os anjos, alegam ter visões a respeito dessas coisas, a mente pecaminosa deles os torna orgulhosos, estão desligados de Cristo. Humildade fingida é um falso quebrantamento, ou uma humildade apenas de aparência. Repare, quando a gente vai estudar a prática dos gnósticos, a gente observa que havia uma doutrina deles que influenciava esse comportamento. Eles entendiam que Deus era uma entidade tão suprema, tão extraordinária, que eles, os gnósticos, eles se julgavam indignos de se apresentarem diante de Deus. Por isso, eles buscavam seres intermediários. É por isso que Paulo diz que eles adoravam os anjos. Essa pretensa humildade, essa humildade fake, essa humildade fingida de eu não posso me aproximar de Deus porque sou indigno, por isso eu adoro os anjos, é característica de quem anda na sombra. Tal prática, até hoje, irmãos, existe em segmentos do cristianismo no mundo inteiro. Aqui no Brasil existe uma frase que expressa bem essa prática: pede para a mãe que o filho atende. É bem um exemplo clássico dessa prática de humildade fingida. Por outro lado, nós devemos lembrar o que aprendemos no Novo Testamento, como é que nós devemos nos aproximar de Deus. E nada melhor do que recorrer à carta aos Hebreus.
Na carta aos Hebreus nós vamos encontrar ensinamentos profundos, bem claros, bem precisos, da forma como devemos nos aproximar de Deus. O primeiro texto que eu quero ler é no capítulo 4, versos 14 a 16. Hebreus 4, de 14 a 16, diz assim: visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, olha bem para o verso 16, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Aproximemo-nos com toda a confiança. Algumas traduções diz com toda a ousadia, com toda a coragem. Hebreus capítulo 10, verso 19 a 23. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com coração sincero, em plena confiança, pois nossa consciência culpada já foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Olha que coisa impressionante. Não há nenhuma necessidade de humildade fingida. Nós podemos adentrar a presença de Deus, porque temos um sumo sacerdote que sabe o que nós passamos. Ele se identificou com a nossa fraqueza, para que nós experimentássemos o seu poder. Nós, os cristãos evangélicos batistas, cremos que não existe nenhum mediador entre Deus e os seres humanos, a não ser o próprio Senhor Jesus, nosso sumo sacerdote. João 14, 6, você sabe de cor, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que mais? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nada de anjos. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Jesus Cristo. É a palavra do Senhor. Eu não preciso recorrer a santos, eu não preciso recorrer a anjos para me apresentar diante do trono excelso do Deus Altíssimo, porque Jesus Cristo já me levou até lá. Que maravilha! Além de demonstrarem essa humildade fingida e adorarem anjos, esses falsos líderes alegavam ter visões a respeito das coisas espirituais. Isso é uma evidência da prática do misticismo, que alimenta esse tipo de coisas. Eu vou fazer aqui uma afirmação ousada. Há dezenas de denominações no Brasil, e há centenas de igrejas evangélicas que surgiram como resultado dessas visões em momentos de êxtase espiritual de líderes. Há uma gravíssima repreensão de Deus para esses que assim agem. E você pode encontrar essa repreensão no livro do profeta Jeremias. Eu queria que você acompanhasse a leitura desse texto. Jeremias capítulo 23. Versos 25 a 32. Jeremias capítulo 23, versos 25 a 32. Jeremias vai falar de profetas, mas você pode substituir a palavra profetas por líderes, sem erro. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ouvi esses profetas dizerem: tive um sonho, e depois contarem mentiras em meu nome. Até quando isso continuará?
Se são profetas do engano e inventam tudo o que dizem. Relatando esses sonhos falsos, procuram fazer meu povo se esquecer de mim, como seus antepassados se esqueceram de mim ao adorar os ídolos de Baal. Que esses falsos profetas relatem seus sonhos, mas que meus verdadeiros mensageiros proclamem fielmente todas as minhas palavras. Há diferença entre palha e trigo. Deixa eu dar uma paradinha aqui para fazer um parênteses. Sonhos e visões são palha. A revelação de Deus na Bíblia Sagrada é o trigo. E não é a palha que alimenta você, é o trigo. Acaso minha palavra não arde como fogo, diz o Senhor? Não é como um martelo que despedaça a rocha? Portanto, diz o Senhor, sou contra esses profetas que roubam palavras uns dos outros e afirmam que as receberam de mim. Sou contra esses profetas cheios de lábia que dizem, essa profecia é do Senhor. Sou contra esses falsos profetas, seus sonhos imaginários são mentiras descaradas que fazem meu povo pecar. Não os enviei, nem os nomeei, e eles não têm nada a dizer a este povo. Eu sou o Senhor e eu falei. Irmãos, que exortação tremenda. Aqueles que andam nas sombras dizem, eu tive uma visão do Senhor. E contam as suas visões. E muitas pessoas os seguem por causa dessas visões. Mas repare, há uma exortação semelhante a essa, também dura, pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, capítulo 11, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versos 3 a 15. Olha o que o apóstolo Paulo diz, 2 Coríntios, capítulo 11, versos 13 a 15. Esses indivíduos são falsos apóstolos, obreiros enganosos disfarçados de apóstolos de Cristo. Mas não me surpreendo, até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é de admirar que seus servos também finjam ser servos da justiça. No fim, receberão o castigo que suas obras merecem. Quero chamar a sua atenção para isso. Existe real risco para quem busca orientação para a sua vida e de outros em visões resultantes de estado de êxtase espiritual. Porque Satanás pode se camuflar até no anjo de luz para enganar os incautos e até os líderes. Repare na última frase do verso 18 de Colossenses 2. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos. Mais uma vez, o apóstolo Paulo chama a atenção dos colossenses para esse fato tão triste. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos. Preste muita atenção para o que eu vou dizer. Toda pessoa soberba tem uma mente pecaminosa. Isso mesmo. Orgulho espiritual e soberba intelectual são fruto de uma mente malignamente orientada. O que se vê em muitos casos é que esses líderes que andam nas sombras estão inchados de orgulho, julgando-se superiores em espiritualidade por causa dessas tais visões que receberam, que eles dizem terem recebido de Deus, ou porque alcançaram um elevado nível de formação acadêmica. Esquecem-se que o verdadeiro culto espiritual promove o quebrantamento. Na verdade, como dizia o saudoso pastor Russell Shedd, o caminho para a adoração é o quebrantamento, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Mas a pior de todas as características dos que andam nas sombras
é que eles não estão ligados à cabeça. Não estão ligados à cabeça. Com isso, o apóstolo Paulo afirma que tais líderes não aceitam a autoridade suprema de Jesus sobre suas vidas. Eles são insubmissos e arrogantes. Imaginam-se como fontes do crescimento espiritual da igreja. Sentem-se como responsáveis pela visão e direção que a igreja deve seguir. Mas o apóstolo Paulo deixa bem claro que a cabeça da igreja é Jesus Cristo. A cabeça da igreja é Jesus Cristo. Mas há pessoas que se levantam nas igrejas usurpando o lugar de Jesus. Paulo diz que quem dá o crescimento é Deus. Quem nutre o corpo é Deus. Os líderes são nada mais, nada menos do que cooperadores de Deus. O crescimento acontece quando o corpo todo está ligado entre si por juntas e ligamentos debaixo da autoridade da cabeça, que tudo governa. Cada vez, irmãos, cresce o número de líderes e pastores que têm a mentalidade de CEO, de chefes, de executivos chefes do mundo corporativo. De igual forma se tem tornado crescente a influência do mundo corporativo na gestão da igreja de Jesus. Eu conheço pastores, infelizmente, que se tornaram especialistas em matar igrejas, com essa mentalidade de CEO e com o coração inchado pelo orgulho. O supremo pastor e bispo das nossas almas, que é Jesus Cristo, ele é a realidade na qual devemos nos espelhar. E eu queria chamar a sua atenção para um outro texto bíblico que lerei. É a descrição que Paulo faz do nosso modelo de liderança na igreja. Não só liderança pastoral, mas liderança em geral. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que se devesse apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. Ele deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Jesus é a realidade. O tempo das sombras já passou. O nosso exemplo de liderança mostra que o serviço é o caminho da autoridade e a humilhação é o caminho da honra. Portanto, siga os passos de Jesus. Seja humilde, jamais se ensoberbeça, seja servo de todos, não receie entregar a sua vida ao serviço do Senhor. Lembre-se sempre das palavras de Jesus registradas no Evangelho escrito por Mateus no capítulo 23, versos 11 e 12. O mais importante entre vocês deve ser servo de todos, pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Que para tanto o Senhor nos abençoe. Sombras já passaram. A realidade é Jesus Cristo. Ele tem valor permanente. É a Ele que você segue. Dietas religiosas, guarda de dias especiais, são sombras, apontam para Jesus Cristo, a realidade futura que se tornou presente. Olhe para Cristo e siga-o com humildade e com serviço, e que Deus nos abençoe. Vamos louvar ao Senhor.